E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Na aula de hoje, a gente vai ver o fim da URSS, né? Que foi a União Soviética, né? Socialista, ali em meados de 1900, por aí. Então, para a gente poder... Por que a gente está vendo isso, né? Nas aulas passadas, a gente começou a ver, né, a questão da Europa, transformação do continente europeu, as divisões territoriais e as mudanças, etc, etc, etc. E aí, o que é que isso tem a ver com a União Soviética? Né? Porque a Rússia é um país, né, hoje Rússia, antigamente era a União Soviética, né, que ele está entre dois continentes. Parte dele está na Europa e outra parte dele está na Ásia. Então é um país que ele, tanto pelos seus conflitos pelos seus ideais socialistas, quanto pela sua dimensão territorial, é palco de um conflito muito grande, certo? No mundo todo. Então, a principal proposta dessa união, né, que foi a União Soviética, foi defender, né, os princípios socialistas. E os princípios socialistas eram o quê? Era tentar distribuir riqueza igualmente para toda a população, né, lutar contra a questão de classes, né, derrubar a questão de classes sociais e desenvolver o país de acordo com essa questão de igualdade. Só que aí, com o mundo foi se tornando cada vez mais capitalista, né? E isso foi começando a entrar num conflito muito grande com esses ideais. A Guerra Fria foi justamente um palco de disputas ideológicas que começaram a dar um ultimato nos países. Dizem, olha, ou você é socialista ou você é capitalista, se decida. E aí, quais eram as qualidades, as vantagens, as potências e suas, suas, seus charmes, né, para conquistar aqueles países a sua ideologia. E aí, com o tempo, né, aquela questão do Muro de Berlim foi muito enfática, né, mas antes disso, com, a União Soviética começou a entrar em alguns conflitos, algumas dificuldades ali por volta dos anos 70. Por quê? Porque os acordos comerciais começaram a ser mais difíceis, uma questão produtiva no país também, uma política. Por quê? Porque os países eles começaram a ser mais capitalistas. Então, como é que eu vou conseguir vender, produzir, comercializar, fazer uma questão geopolítica com países que não têm a ideologia parecida com a minha? E aí foi começando a criarem conflitos, né? Como os países começaram a adotar o capitalismo, consequentemente, eles não apenas, tipo, não vamos deixar para lá. Não, eles tentavam derrubar aquela ideologia que era antagônica à sua, que era oposta à sua, diferente, né? E aí, no governo de Mikhail Gorbachev, ele tentou implementar algumas propostas e reformas políticas, porque nos anos 80 a população começou a ter falta de itens básicos, como alimentos, e aí, Mikhail Gorbachev, né, que era o atual governante nessa época, ele propôs duas, duas reformas políticas e econômicas. Uma que foi o Glasnost, falando russo, Glasnost, né, que era uma tentativa de transparência, né, para tentar fazer com que aquelas decisões tomadas ali, elas fossem de conhecimento dos demais
países e também daquela população. Então, era uma abertura, né, uma liberdade política para os demais. E também a perestroika, que era outra proposta, perestroika. E essa proposta era de reestruturação, que era introduzir mecanismos, né, no mercado, mecanismos políticos, estratégicos, econômicos, no mercado mundial. E aí, essas tentativas de recuperar a economia, elas foram tentando, né, se sustentar e tal, mas não de uma forma tão eficiente, né? E aí, quando teve a queda do Muro de Berlim, esse movimento foi muito simbólico, porque começou a ter uma pressão muito forte num contexto geopolítico mundial, que começou a entrar em conflito todos aqueles ideais que estavam permeando a União Soviética, né? Então, como o Muro de Berlim simbolizava a divisão na Alemanha do capitalismo e o socialismo, com aquela queda, né, aquela ideologia, aquele movimento, aquele evento da queda do muro, consequentemente, a pressão sobre a União Soviética ficou muito maior. Então, eles ficaram sem ter meio que forças para continuar conseguindo manter esses ideais no país. E aí, a União Soviética entra em declínio, né? Acaba, né? Tem seu fim, e aí origina, né, uma separação de territórios. Hoje, a União Soviética é Rússia, né? Só que aí alguns territórios foram separados, né? Formando alguns estados independentes. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Esse assunto é um pouco difícil, não é nem difícil, ele é um pouco complexo por ser uma coisa que está muito longe da gente, mas que interferiu e hoje ainda interfere em alguns contextos, como a gente pode ver na nossa política atual. Então a gente precisa entender esses termos, esses acontecimentos, ok? Se vocês tiverem dúvida, por favor, me perguntem. A gente vai tirando as dúvidas e esclarecendo melhor o conteúdo. Então, a aula de hoje fica por aqui e até a próxima semana.